Galera, Umbrella Academy está aí para lançar a segunda temporada e esse vídeo a gente vai usar para falar tudo que você precisa saber antes de assistir a segunda temporada. Então, acompanha a gente. Galera que está aqui assistindo e quer saber um pouco mais antes de assistir a segunda temporada de Umbrella Academy, curte o canal, segue a gente nas redes sociais, dá aquela moral para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar um pouco do Umbrella Academy, que estreia no dia 31 de julho, a segunda temporada na Netflix. E aí, Luiz, o que você tem para contar para a gente sobre a primeira temporada e tudo que a galera precisa saber antes de assistir a segunda temporada? Então, galera, a Umbrella Academy, né, a série do Netflix, que lançou aí em 2019, né, Silvio? A série, sim, A em série maio de lançou, 2019. isso, a série Fevereiro de 2019. animação não, a série da Netflix lançou em fevereiro ali de 2019. Ela é baseada numa HQ, que é da Dark Horse, mas ela tem alguns detalhes peculiares, né, Silvio? É muito legal falar que a HQ, que foi lançada em 2007, o cara que escreveu ela é o Gerard Way, que ele é vocalista do My Chemical Romance, para quem conhece um pouco, e ela é desenhada por um brasileiro, o Gabriel Bá. Então é muito legal saber que um brasileiro criou todo o cenário, né, os personagens, tudo, e a continuação dela foi ser 15 episódios, né, são 15 quadrinhos, e daí dela que surgiu a inspiração para a série da Netflix. Isso. A gente não vai falar muito, a gente não vai falar da HQ hoje. Se vocês quiserem que a gente fale da HQ de Umbrella Academy, comenta aí, fala, traga conteúdo da HQ também. Aí a gente prepara um vídeo para falar disso, mas hoje a gente vai falar da adaptação da Netflix. Bom, a gente estava conversando antes de começar a gravar, é uma série que eu gostei muito, é uma série boa, é uma das apostas principais da Netflix. Teve uma boa crítica, né? Uma boa avaliação do público em geral, apesar de não ter caído, eu acho, tipo assim, não foi que nem um Stranger Things, sabe? Foi uma série que a galera, por exemplo, a Luísa, minha namorada, ela assistiu, ela gostou, ela me recomendou, eu assisti, gostei, e é mais nessa, sabe? Daquele, eu gostei dessa série, vai lá, assiste e tal. Mas não é aquele apelo popular que, tipo, caiu no colo de todo mundo e todo mundo, cara, que série animal, top. E eu acho que era um dos objetivos dela. Ainda mais que ela é lançada bem nesse período que a gente está em alta com super-heróis e tudo. E é uma série de super-heróis alternativos, então é uma aposta, mas que não deu errado. Mas eu acho que não trouxe o resultado que queria. Aqui, na verdade, a série ela atinge um nicho muito específico, né? O pessoal que curte quadrinhos, assim, já é fã dos quadrinhos e com certeza vai acompanhar a série, né? Mas realmente não é uma Marvel e não é uma DC Comics, né? Mas assim, a série ela é muito fiel aos quadrinhos. A trama dela gira em torno dos irmãos com poderes extraordinários, né? E eles se reencontram depois da morte do pai deles, né? E daí eles descobrem os segredos de família, etc. E a iminência da destruição da humanidade. Mas basicamente isso. Mas, na primeira temporada, a gente a gente é apresentado em todo o cenário. Quer falar um pouquinho de como que foi construída a primeira temporada antes de chegar Não, com certeza. finalmente? Uma coisa que eu gostei da série, em relação à primeira temporada, e eu espero que isso mude, porque é uma coisa que só funciona na primeira temporada, é que ela se foca muito em apresentar os personagens. Até o último episódio você está sendo apresentado os personagens, isso que eu achei legal. Você Sim. tem elementos do passado deles, você tem elementos da história deles. Então, tudo isso é, tipo, colocado na primeira temporada de uma forma que fica legal. É uma série que, às vezes, ela é um pouco mais carregada, mas você consegue fazer maratona, você consegue assistir, ela não pesa. Mas ela te entrega os personagens de uma forma muito... É familiar, sabe? Você se identifica... Não que você se identifica porque os caras são super poderosos, são irmãos adotivos que moram numa mansão. Não é que você se identifica, mas você vê o lado humano deles, assim. Mesmo eles tendo todos esses poderes, você vê que, pô, eles têm as lutas diárias. Um dos meus personagens favoritos, por exemplo, que é o Klaus, você vê que ele tem todo o complexo da cabeça dele, ele tem todas as dificuldades dele, a questão de... Porque o poder dele, eu acho que é o mais sombrio e ele é o que menos... Não é que ele não domina, mas eu acho que é o que menos aceita o poder dele.
dos vivos, pelo menos, né? A gente já vai falar disso. Mas é porque o poder dele é justamente se comunicar com mortos, ter vislumbre de pessoas mortas, e mais que isso, ele tá desenvolvendo ainda. E você vê que ao mesmo tempo que ele tem esse poder, ele tem medo desse poder. Porque imagine, cara, você ficar conversando com mortos, e a série mostra isso de uma forma muito natural, tipo, natural, e mostra também a forma com que o pai super querido deles tentou fazer com que ele esquecesse, que é tipo, você tem medo de mortos? Então vamos num cemitério, que você vai aflorar o teu poder lá. E vai mostrando, tipo, a trajetória de cada personagem. Eu acho que cada episódio conta a história mais focado em um personagem e no enredo principal, que é tentar salvar o mundo, né? E não é tentar salvar o mundo das cáries, é tentar salvar o mundo da destruição eminente, que a série tem muito... Cara, a gente podia ter falado de... Eu esqueci, mas a gente podia ter falado de Umbrella Academy no post que a gente fez sobre Viagem no Tempo, porque ela é uma série que tem muita pegada de Viagem no Tempo também. Tem um pouco, mas é por causa que amarra o enredo, né? Isso. Mas já que você falou do Klaus, que é o número 4, vamos apresentar, né, para quem... Como a gente tá aqui fazendo um compilado pra galera já amanhã, já no dia 31, assistir a série, né? Tudo que vocês precisam saber antes de assistir a segunda temporada. O pai deles é o Reginald Hargreaves, ele é um milionário excêntrico, e o enredo principal da história é assim: 1989 teve um misterioso nascimento de 43 crianças que não de mães que não estavam inicialmente grávidas. Então, tipo, é assustador, né? Imagina, teve uma cena lá da menina que estava na piscina e do nada ela tá grávida e ela dá luz na própria piscina. Então, assim, dessas 43 crianças que nasceram, né, nesse misterioso, né, gravidez misteriosa, 7 dessas crianças foram adotadas pelo Reginald Hargreaves, né, que é o pai ausente, que estava mais preocupado em salvar o mundo do que e educar os filhos do que dar amor a eles, né? Vou dar um time. A série, depois, no último episódio, a gente já fala, mas ela entrega um detalhe sobre o Reginaldo ali que até agora ele é confuso. Para quem como eu, só assistiu a série, é confuso. Aquela introdução dele com a mulher dele e o violino, aí os foguetes voando, aí de repente ele tá ali no Titanic. Aí, pera lá. Eu sei que a série tem uma bagunça no tempo, mas tipo, qual foi? Daí o Reginald Hargreaves, além de ter uma mulher que é um robô, né? Ela é um robô. Não, e depois aparece ela conectada, sendo carregada. Não, mas tomada. Essa não é a mulher, cara. Essa não é a mulher dele, é a criação dele, é a mãe. A mulher que aparece no último episódio, isso que mostra que ela morreu, a mulher dele morreu. Galera, spoiler, desculpa, já vou adiantar. É que isso não é spoiler porque a mulher dele nem aparece na série inteira, ela só aparece morta mesmo, basicamente. Mas se você tá assistindo até aqui, a gente vai falar um pouco com spoilers, a gente vai tentar controlar, a gente vai, né, tentar maneirar, mas tem spoilers. Fica a dica. Tem, não adianta. A primeira temporada faz mais de um ano, já tem 1 ano e meio, e para a segunda temporada, que agora é dia 31 de julho, né, então não tem como maneirar nos spoilers, né. O Reginald Hargreaves, ele adota 7 dessas crianças, né, e ele, como um pai muito amável, ele dá número para essas crianças, ele não deu nome. E a mãe, que é o robô, a criação dele, que acaba apelidando, dando nome para essas crianças, né? Menos o robô tem mais sentimentos que o próprio pai, é incrível isso. Sim, ela é programada para isso, né? Então, o número 1 é o Luther, que o poder dele é a força, né? Basicamente, não tem muitas. Nos quadrinhos tem alguns detalhes, mas na série é apresentado como super força. O Diego, que é o número 2, né? O number 2, ele é veloz, ágil com facas, e a habilidade dele é basicamente essa. A number 3, a Alison Hargreaves, né? Que ela tem um dom, o dela é muito legal, né? Que ela cria um boato e ela induz a pessoa a acreditar naquilo e tomar uma atitude baseada no que ela tá falando, né? Cara, eu não poderia ter esse poder. Eu tenho dado muito errado. Só que no YouTube eu ia falar assim pra você que eu ouvi um boato que você ia se inscrever e dar like nesse canal. Boa, vai que funciona. Vai que funciona, mas enfim. O número 4 é o Klaus, que você eu acho que é o queridinho da galera, não adianta, acho que todo mundo gosta muito do Klaus, cara.
Aí ele tem, de todos que apresentaram particularidades, né, que foram mais detalhados, eu acho que foi o mais profundo dos personagens. O 5, que é o que não tem nome, porque a gente vai explicar mais pra frente, ele ficou desaparecido por um espaço de tempo de 17 anos, né, então ele não recebeu um nome. O 6, o number 6, né, o Que Ben morreu. Hargreaves, que morreu, que já no primeiro episódio já mostra, né, que ele morreu e etc. E a número 7, né, a number 7, que é a Vanya, que até então não tinha poder nenhum, passou metade da temporada ou até mais, sem saber que ela tinha poder, e no final ela descobre que ela é a mais poderosa de todos. E o Pogo, né? Pogo, cara, o Pogo é Mordomo da casa. é o mordomo da casa, mas daí ele faz a referência do Dub no Harry Potter, né? Se você não assistiu ainda o nosso vídeo sobre Harry Potter, tá aqui no canal. Já assista também, tá aqui no card. Mas, galera, uma das postas da Netflix pro personagens foi justamente utilizar atores, não vou falar B, mas assim, que não tinham tamanha expressão ainda. Fora a Ellen Page, que ela é mais famosa, mas ela também não é nenhuma unanimidade do cinema, assim, nossa. Acho que a Ellen Page hoje é até mais conhecida por conta de ativismo do que de cinema, mas mesmo assim, uma boa atriz, não, né, longe de mim querer falar alguma coisa dela, mas foi uma aposta legal que mostrou um grupo de atores. Eu, sinceramente, eu gostei muito da entrega dos atores para os personagens. Eu acho que eles casaram muito bem, cada um deles. Você vê que a característica deles cai bem para cada um, sabe? Ah, eu acho que foi bom, foi não ter um elenco estrelado, né? A Ellen Page poderia até ser mais famosa se ela tivesse aceitado The Last of Us. Não, mas tá bom, não vamos falar sobre isso, né? Mas assim, foi legal, a interpretação deles é muito boa, casa com a série também, que não é muito conhecida, né? Uhum. A história em si, então ficou muito bom. Eu achei a entrega foi a contento do que a série, né? Foi justa. Uhum. A gente falou um pouco do Reginald Hargreaves lá, que ele é um pai ausente, mas no decorrer da série mostra, né, que a maior preocupação dele era salvar a humanidade, né, e criar e educar os filhos para que eles fossem essa ferramenta, né? E daí depois, Fica aí a dúvida, porque a gente comentou que a Vanya, ela é a principal, a mais poderosa. E basicamente o mundo acaba por conta dela. Sim. Aí que eu coloco que aquela cena que o Reginaldo, ele veio... Cara, pelo que eu entendi, ele veio de outro planeta, tá? Ah, não fica claro, pelo menos não... Não fica claro. Aí é interpretação livre de Luiz de Sim. Lima. Mas assim, você vê os caras... Pra mim parece uma cena de Krypton ali. Não parece, né? Krypton explodindo, os foguetes vazando. Sim. E pra mim parece aquilo. Aí fica a dúvida, será que ele sabia que a Vanya... Ele entendeu que ela era muito poderosa. Será que nesse dia ele entender, ele percebeu que ela poderia ser o cataclisma da humanidade e por isso que ele fez de tudo para treinar os outros filhos dele? Não sei, eu acho que ele não entendiu a dimensão dos poderes, né? O que acontece é que ele, assim, ele controlava os poderes dela através da medicação, né? Que eles sabiam disso, e daí ele evitava, e a Alison, ele usava a Alison para criar uma sugestão de que ela era uma pessoa normal, que ela não tinha poderes, que ela era, entre aspas, impotente perto dos irmãos, né? Isso. Então, é isso. E ele é um cara manipulador, né? Desde o começo até o fim, né? E o poder dela, da Vanya, era baseado tanto em som, em frequências, né? Quanto a série também deixa claro que é baseada nas emoções dele. Então, justamente, ela tomava um remédio que era de inibir emoções, tipo, era um remédio que você... Tipo, quase um antidepressivo, alguma cara, coisa do tipo. Eu acho que é tipo isso, é um remédio que te deixa, assim, meio opaco, assim, basicamente isso. Na apresentação dos personagens, a gente acabou falando, eu acabei pulando ali, né? O 5, ele consegue saltar no tempo, igual aquele filme Jumper lá. Isso. Ele consegue... Depois ele descobre que ele consegue viajar no tempo. O Ben, ele se torna Cthulhu, basicamente, sem ter muito... ele vira um Kraken, um polvo gigante. Cara, é o poder mais legal, velho. Não, é um assustador. E a Vanya de dentro da barriga dele, por sinal.
E a Vanya tem esse poder de controlar, através das emoções, basicamente, o som, né? E criar uma explosão sônica, basicamente, isso, né? Eu acho que o poder dela é mais, porque ela também ali na cena final, ela suga a energia dos outros, ela é bem witch, É, assim, bem ela bruxa, é bem assim. Ela é bem poderosa. poderosa. Então, na verdade, assim, pelo que deu para entender, todos eles estão em processo ainda, apesar de que eles já estão mais velhos, mas eles ainda têm muito a desenvolver. Por exemplo, o Klaus, ele não só... E eu espero que explore isso, né, no próximo, na segunda temporada, mas o Klaus, ele não só comunica com os mortos, ele consegue materializar eles. Ele... Isso vai ficar claro, tá ficando claro que conforme ele foi ficando mais limpo, né, foi ficando desintoxicado, né, para quem não sabe, o Klaus sai, a primeira cena ele saindo da clínica de reabilitação, e isso tem muito a ver com a infância dele, né, que ele ficava trancado no mausoléu, e o As pai... drogas é o meio que ele tem para não ver fantasmas. É basicamente isso. Basicamente ele se utiliza delas. E conforme ele vai se desintoxicando e ficando limpo, o contato dele com os mortos fica mais forte e os mortos que eles se comunicam conseguem se materializar, que fica explicado com o Ben. Acho que no último episódio, o Ben consegue dar um soco nele, né? Isso. Então, Acho o que no Ben, o penúltimo. number six. E na própria luta com a Vanya, ele materializa o bem por quase completo. Tipo, que o bem que salva, mata todos os inimigos ali, porque tem essa corporação que o número 5 trabalha, que a gente já fala um pouquinho dela, mas ele materializa o bem pega todos os inimigos tipo assim, o Klaus é um personagem que tem muito a ser explorado ainda. Ele é o número 5. Vamos falar um pouco do número 5, que eu também é um dos meus personagens que eu acho que ele é o que mais deve ter tempo de cena, tá? Ele acaba comendo muito espaço na série, mas ele é um personagem muito legal, eu gosto dele. Vamos começar do começo, então, falando por quê, né? O que o pai deles planejou, né? Ele morre, e ele planeja a própria morte como se fosse uma insuficiência cardíaca, e é comprovada até pelo legista, tudo, mas o Luther, o number one, ele não fica contente com isso, ele continua investigando junto com o Diego, que é o number three, se eu não me engano, é number two. Não, número 2. Isso, número 2, isso. E daí eles conseguem descobrir que o pai forjou a própria morte, não forjou não porque ele morreu de verdade, mas que ele fez isso para reaproximar todos no velório, que depois de tudo dos acontecimentos na infância, meio traumática, eles se separaram. E a forma de trazer todo mundo de volta era num evento trágico, no caso, a morte dele mesmo. Então ele reuniu todo mundo no velório porque ele sabia da iminência da destruição da humanidade. Então ele fez isso para trazer todo mundo. Então essa era uma das questões principais tratada nessa primeira temporada. Você quer falar um pouco do Klaus, ou do número 5, da comissão e etc? Que eu acho que é importante a gente falar do número 5 porque, na verdade, boa parte a história, como eu falei, gira em torno muito do acontecimento dele. Como o Silvio falou, o número 5 ele tinha o poder de se teletransportar no espaço, né? E ele queria porque queria desenvolver a habilidade de se teletransportar no tempo também. Não que ele desenvolver, ele já tinha. Mas o pai dele falava, olha, não faz isso porque você não tem noção do que é isso, você é só uma criança e tal. E aí, o que ele faz como um bom filho? Ele desobedece. Então ele vai se teletransportando nas eras, até que ele vai pra... Eu não sei se Umbrella Academy passa nos dias de hoje. Não é muito bem nos dias de hoje, né? É dito um futuro, mas ele não diz exatamente qual ano, né? Pelo menos vamos levar em consideração a série, né? A gente só tá falando da série. Então, tipo... na série é dito futuro. Mas é um futuro estranho, que a gente não vê um celular, não vê um computador. Sim. A Ellen Page, a Vanya, quando escreveu o livro, escreveu numa máquina de escrever, mas tá de boa, é um futuro, galera. É tipo Star Wars, há muito tempo atrás. Vale dizer também que a personagem, a Vanya, né? Ela era impotente perto dos irmãos, ou seja, ela não tinha poderes, e ela ainda faz uma biografia e revela todos os segredos da família. Então ela já não era muito querida pela família, depois do que ela fez, então expôs todo mundo, ela já era odiada, né? Exatamente. E ela sente bem na pele isso no velório. Exatamente. Mas enfim, daí o número 5 ele viaja no tempo e ele que basicamente dá origem a essa questão, porque ele viaja numa data que o mundo já acabou.
E aí ele, putz, o mundo acabou. E agora? Só que ele não consegue voltar, então ele fica morando nesse futuro caótico, apocalíptico, sozinho por muitos anos, até que ele é contratado por uma corporação que parece ser tipo anjos, assim, sei lá, alguma coisa. Anjos na forma de dizer que é uma criatura superior, tá? Mas que contrata pessoas normais para serem, tipo, os agentes do tempo. Eu esqueci o nome agora da... Em português é a comissão mesmo. É A o comissão, nome que é isso. dado, a comissão. E eles estão responsáveis por fazer... Pensa assim, que existe uma linha temporal. Essa corporação, ela é responsável para que essa linha temporal se mantenha padrão, que ela siga o plano sempre. Não é à toa que é para o mundo acabar em tal período, que é o que está lá definido, é para morrer tal pessoa, é para acontecer tal guerra. E esses agentes controlam isso. E o número do 5 acaba se tornando um dos principais agentes dessa corporação. Só que ele o tempo todo está tramando alguma forma de voltar e impedir que o mundo acabe dentro dos recursos dessa própria corporação. Então a série ela trabalha muito essa trama do número 5 se comunicando com essa, né, se lutando contra essa corporação, ao mesmo tempo que ele está tentando salvar o mundo. E ele não sabe, ele é péssimo de coletar informação, porque ele sempre pega, é o código do olho, porque o cara que vai acabar com o mundo, ele tem um olho de vidro, então vamos pegar o olho de vidro, descobrir aí o olho de vidro não ajuda em nada, aí vamos pelo nome, daí o nome não ajuda em nada, quando no final, realmente, o cataclisma do mundo tava no lado dele, que era a Vânia. Sim. E ele também tem o detalhe do jornal, que ele fala que a data do mundo vai acabar, baseado no jornal, e acaba que não é aquilo, né? Essa trama do número 5, ela vai ser estendida na segunda temporada, porque ele deixa de cumprir uma das missões mais importantes, né? Foi para ele, se eu não me engano, era o assassinato do JFK, né? E daí ele não cumpre essa missão, e daí agora a comissão está atrás dele, e inclusive dos irmãos dele, para que não altere a linha do tempo e etc. Então, com certeza vai ser estendida para a segunda temporada também. Sim. Não é à toa que a própria... Na verdade, eu ia falar da atriz que faz como se fosse a diretora da comissão, que ela é eu esqueci o nome dela agora, mas ela é famosa por ter feito a mulher do Derek Shepherd, nas primeiras temporadas de Grey's Anatomy, se você não sabe. Mas é ela, a atriz, por mais que ele está bem diferente ali. Ela até fez uma série própria, para quem não sabe. Mas ela é uma boa personagem, ela entrega bem o personagem dela ali e tal. Só que ela morre. Então eu também não sei como é que vai estar. Porque além do número 5 ter explodido a comissão em vários pedaços, né? Que ele sai soltando granada lá dentro, em tudo quanto é canto, detona todas as maletas de tempo, porque os agentes, eles viajam num dispositivo que é uma maleta, eles não têm poderes, eles viajam, tipo, num mecanismo. O número 5, ele tem poder, mas ele também usa a maneta porque ele não controla essa questão da viagem no tempo. Claramente a gente vê isso na segunda temporada, que eles queriam voltar um pouquinho antes, eles voltaram uns 40 anos, nos anos 60. Mas enfim... A atriz que você não lembra o nome dela é Kate Walsh. Isso. E em português eu não sei como foi a tradução, mas em inglês o nome da personagem é The Handler, que é a chefe total lá, a chefona da comissão geral. E não é, né? Porque ela fala que se ela morrer, viria outra. Então, existe um patamar acima do dela ainda. E como eu falei, né? Agora, com certeza, para ela dar continuidade na segunda temporada, vai ter outro boss, outro chefe lá, e eles vão atrás de todos os irmãos para ajustar o tempo, né? Isso. Você tinha falado sobre os poderes do Klaus, né? Agora, será que vai ser explorado esse... Como a gente sabe que na segunda temporada, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, bem resumido, sem muitos spoilers, mas a gente sabe que eles vão voltar mais ainda no tempo, né? A primeira temporada é em 1989 e a segunda vai ser na década de 60. Será que o romance dele vai ser abordado agora? Cara, eu sinceramente acho que não. Eu acho porque pelo que a gente viu ali, mostra o Klaus hippie, né? Ele já sei lá, como é que é o nome daquele evento hippie que teve lá? O de estoque. Um Klaus de estoque ali. Então, eu acho que não, porque quando ele volta,
ele volta no passado, mas ele conclui a saga ali na Guerra do Vietnã, pelo que... É na Guerra do Vietnã que ele foi, se não me engano. Sim. Então ele conclui essa saga. E agora ele voltou, tipo, depois daquilo. Então é que é viagem no tempo, né? São linhas... Eu não sei como é que trabalha no Umbrella Academy, mas parece que são também linhas temporais. Então aquilo que aconteceu é uma linha temporal, agora vai criar outra linha temporal. Então eu acho que não. Eu acho que vai explorar mais um Klaus, talvez que esteja aproveitando os seus poderes para ganhar uma graninha, para fazer um Woodstock ali, todo esse movimento hippie e tal. Eu acho que vai ser mais nessa pegada. Uma coisa que a gente sabe que, como eu falei, vai ser na década de 60, todos sabem o que acontece da década de 60 até 1989. Então, de alguma forma, eles devem se aproveitar disso para se adaptar e viver ali, né? Se eles vão ficar presos ou não na década de 60 e envelhecer, a gente não sabe. Mas como eles sabem do futuro, vão usar isso a seu favor, né? E eu, sinceramente, eu acho que eles estão semi-cientes. Semi-cientes? Eu acho que, será que eles perdem a memória, alguma coisa assim? Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que o número 5 deve ter as memórias, por ser o número 5, mas os outros eu acredito que... Por exemplo, pelo trailer, parece até que... Cara, até parece que o Luther... Pra quem não sabe, o Luther, ele é super força, mas ele vai numa missão, ele quase morre pra salvar a vida dele e o pai dele transforma ele num gorila. Basicamente é isso. Basicamente isso. Então, Sim. Tipo assim, e no trailer parece que o Luther tá normal. Não sei se você viu. Eu acho que vai ter algumas diferenças. Uma coisa que a gente sabe que na segunda temporada é que, assim, a Alicent, ela perde a voz, né? Quando ela tá lá na cabana. Isso. E a Vanya, ela tenta usar o poder dela, né? O boato, pra Vanya se afastar do namorado dela e etc. Isso. E daí a Vanya acaba cortando a garganta dela com o arco do violino. Com o arco do violino, isso. Eu acho que foi do arco do violino. Isso. E daí ela perde a voz e no restante da temporada ela não fala nada. No trailer aparece ela falando. Então, de alguma forma, essa mudança no tempo, essa viagem no tempo, pode distorcer algumas coisas que já aconteceram, né? Mas faz sentido, porque o próprio número 5, o número 5, quando ele vai matar o JFK, ele não é uma criança. O tempo todo ele é representado com um garoto de 13, 14 anos. Mas quando ele vai matar o JFK, ele é um adulto, 60 anos. E quando ele volta no tempo, ele volta a ser criança. Aí que rola a questão. Claro que a série não vai fazer isso por motivos de, não é fácil trabalhar. Mas, pela lógica, se quando ele voltou do futuro, sei lá, quando ele fez aquele passado, que ele era adulto e mexeu no tempo, ele enjuvenesceu, e agora ele vai mexer de novo, será que ele voltaria a ser um feto? Não, acho que não dá pra trabalhar isso, né? Tem uma licença poética pra isso. Não, mas acho que não, porque mesmo quando eles estão fazendo essa passagem do tempo, mostra eles ficando criança, mas eu acho que eles não vão ser... Só se eles, tipo assim, voltarem muito tempo atrás, aí é uma teoria minha agora. O número 5 volta na década de 60, por exemplo, mas o Luther, a Alicent, o Klaus, o Japa não, o Ben não. O Diego. O Ben não, porque o Ben ele voltou como fantasma. Eu quero ver como é que vai encaixar isso. Um fantasma voltou no tempo. Mas o Diego... Ele já estava materializado, né? Quase que materializado no último episódio, né? Não, mais ou menos. Ele ainda estava no espectro. Ele é no espectro, né? Era, sim. Mas o Diego... eu acho que eles voltam, tipo, uns 10 anos antes, como criança, vivem a vida dele, e aí chega o número 5. Eu acho que vai ser algo assim. O que tem muito boato, né, na internet, a gente vai saber só no dia 31. Vulgo hoje. Sobre o que vai acontecer, mas parece que cada um vai para um tempo diferente, não é todo mundo que fica no mesmo ano. Mas até o número 5 reencontrar todo mundo e trazer todos, porque assim, com essa mudança temporal, em 1960, eles voltam entre 60 e o mundo acaba em 63. Porque quando essa viagem no tempo, essa explosão, também alterou o espaço-tempo e o mundo acabaria em 1963. Então eles também, novamente, o plot é evitar que o mundo acabe e eles já estão uma semana antes de acontecer. Mais ou menos isso. Algumas coisas que a gente sabe sobre a segunda temporada, alerta ultra de spoiler, então se você não quer saber nada, você já sabe bastante coisa para assistir a segunda temporada. Se você ficou curioso e quer saber um pouquinho, a gente sabe que vai ser na década de 60, mais especificamente 1963, alguns dias
antecedendo o famoso assassinato do JFK. Então, já tem alguma coisa a ver, porque tem uma ligação com o número 5, né? Que é o assassinato que ele deveria fazer e etc. No último episódio da primeira temporada, a Vanya explode a Lua, né? E o número 5, ele usa os poderes dele para proteger os irmãos e pessoas próximas, né? Para quem lembra, a Garçonete e o Hazel, lá, o assassino, também são protegidos, né? Provavelmente eles vão aparecer na Eles segunda são? temporada também. Não, o poder, ele envolve, né? No último, bem no finalzinho, assim, o poder azul envolve eles, assim. Pra mim parece... É verdade, porque... é verdade, fica azul. É que eu achei que tinha queimado. É que todo mundo vai pegando fogo, vai mostrando todo mundo pegando fogo. E aí ele fica... Eles ficam azul, é verdade. Então ele faz esse círculo de proteção, mas fisicamente eles estão separados no espaço-tempo. Então eu não sei se eles vão aparecer juntos ou se cada um em algum lugar, e a missão dele é viajar no tempo, nos anos, e juntar todo mundo. Então isso é uma coisa que a gente vai descobrir. E ele vai reunir todo mundo para evitar. E uma outra coisa que é legal, que vai ter na segunda temporada, é bastante representatividade LGBTQ+, né? E na década de 60, etc., principalmente nos Estados Unidos, tinha muito racismo, né? Então esses dois temas serão muito abordados na segunda temporada. Mas o que a gente sabe é isso, quer dizer, a gente sabe mais coisas, mas a gente não vai dizer para não estragar ainda mais spoilers, né? Exatamente, o que a gente sabe mais a gente guarda para falar daqui uma semana, talvez, quando todo mundo já tiver assistido, porque o Netflix depende, né? isso. Depende se a galera vai deixar uns likes aí pra gente fazer outro vídeo, né? Se não gostar do tema, por que a gente vai continuar falando, né? Mas o conteúdo tem que surgir. Não, mas a gente vai deixar para vocês assistirem, né? Assim como a gente, vamos assistir também, ver, sanar as nossas curiosidades, as nossas vontades de continuar assistindo. É uma série que eu quero assistir, provavelmente vou matar nesse final de semana já. E eu tenho boas expectativas, cara. Eu acho que ela é uma série que tá caminhando de uma forma muito legal e pouco cansativa, assim. Ela tem seus momentos lerdos, mas é uma série legal de assistir. Espero que a segunda temporada atenda todas as nossas expectativas. E ela lança agora, provavelmente hoje. Sim, e a gente traz as nossas impressões sobre tudo, e eu tenho a suspeita de que não vai ter mais temporada. Porque assim, HQ são só 15 edições, né? Então é um material muito curto. Não tem mais material para fazer mais uma temporada sem estender. A não ser que siga o caminho do The Walking Dead, por exemplo, que assim, foi até um determinado momento com os quadrinhos e depois criou vida própria. Pode ser, mas eu suspeito que não. Mas enfim. Pode ser talvez mais uma temporada no máximo, só para ver um arco, ou seguir essa métrica que a gente falou. Mas eu acho que é isso, né, Silvio? Ah, sim, a gente já falou bastante. Vocês já têm tudo que precisam saber para assistir a segunda temporada de Umbrella Academy. Exatamente, pessoal. Então, galera, não se esqueçam de deixar o seu like aí para saber. Falem para saber se a gente gostou, né? Falem outras séries que vocês queriam que a gente conversasse sobre, que vocês estão assistindo, para a gente trazer um conteúdo aqui sobre elas também. Se inscrevam no canal para estar sempre atento quando tiver vídeos novos. A gente está tentando trabalhar bastante aqui no YouTube para trazer conteúdo aqui no YouTube, mas também acompanha nossas redes sociais, né? Acompanha a rede social do Silvio, a minha também, que apareceu aqui embaixo. E a gente se vê numa próxima, né? E não só séries, né? Filmes, HQ, todo o material da cultura pop que vocês quiserem consumir ou saber ou debater, deixa nos comentários e a gente produz material para vocês e a gente enriquece esse bate-papo aí. Beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço, falou para vocês. Falou, valeu. Tchau, tchau.